Olá, tudo bem? No dia a dia, quando a gente usa a eletrostática, né, a gente geralmente fala: tal corpo foi polarizado. Ah, tal material foi polarizado. Mas esse polarizado, ele não é do fenômeno da polarização. São duas coisas diferentes, tá? A polarização, ela vai acontecer quando a gente tem material isolante, que não permite o movimento dos átomos, né, ao longo da extensão desse corpo. E a indução elétrica, ela vai acontecer em materiais condutores. Materiais condutores, vamos lembrar do conceito. Os condutores são aqueles que permitem que os seus átomos se movam ao longo da estrutura desse corpo. Por exemplo, se eu tenho uma esfera metálica, os meus átomos e os meus elétrons, né? Porque o próton não vai se mexer, então a gente fala átomo, mas na verdade é o movimento do elétron. Esses elétrons vão poder se mover por todo o corpo, eles vão poder passear pelo corpo inteiro, que é o que a gente chama de elétron livre. E no corpo isolante não permite isso. Os elétrons, eles ficam grudadinhos ali no átomo deles, né? A eletrosfera vai permanecer com o mesmo número de elétrons, tudo igual. Só que o que vai acontecer? Polarizar nos isolantes e vai ter a indução nos condutores, tá? Vamos ver como é que acontece cada um. Na polarização, não tem movimento. Por quê? Porque o corpo isolante não deixa esses elétrons ali se movimentarem. Lembra? Um corpo isolante, ele vai ter aqui, ó, sem movimento. Por quê? Porque os elétrons, eles vão ter que ficar presinhos ali dentro do átomo, eles não vão poder sair livremente, tendo uma vida tranquila. Não, eles são presinhos ali no átomo e eles não podem sair dessa eletrosfera. Então, qual é o caminho que eles têm para se polarizar? Eles vêm tudo para um lado. Então, o que vai acontecer? Os elétrons antes eles estavam aqui, tranquilos, né? Cada um no seu espacinho aqui, no seu nível eletrônico, na sua camada da eletrosfera, tudo tranquilo. E de repente, um corpo condutor que está eletrizado foi aproximado deles, né? Então, aqui ele vai ter uma indução. Mas como que vai acontecer, né, esse processo aí de separar as cargas? Elas não vão poder sair desse átomo, mas elas podem vir para um lado só. Então, nesse caso aqui, ó, nós teríamos esse lado com um excesso de elétrons, né? Se a gente for ver, não vai estar equilibrado. Então, aqui a gente vai ter um excesso de elétrons, vai formar o lado negativo. Porque aí aqui a gente diz que fica o positivo, né? Porque pelo equilíbrio aqui teria o excesso de cargas positivas gerada pelo próprio núcleo, que vai estar mais para cá, e para cá eu teria o polo negativo. Então, o que é a polarização? Em teoria, ela é o deslocamento reversível da nuvem eletrônica. Mas o que isso significa? Significa que os elétrons de um átomo só, tá? Isso aqui é o átomo. O átomo não vai se mover, não vai haver nenhuma saída nem entrada de elétron, nada disso. O átomo, do jeito que ele estava, ele só vai separar os elétrons. Esses elétrons vão vir um pouquinho mais para cá, entendeu? Vai vir um para um lado e o outro fica com menos elétrons ou fica sem elétrons. Geralmente fica só com menos, né? Mas os elétrons vão se concentrar aqui nesse lado, formando o lado positivo e o lado negativo, tá? Daí, na indução elétrica, o que vai acontecer? A gente vai ter um corpo condutor. E com o corpo condutor, a gente consegue fazer com que esses elétrons se movam. Então, antes eu tinha uma situação de equilíbrio, né? Tava todo mundo neutro, em equilíbrio. Todos os elétrons estavam, né, coerentes com o número de prótons. Estava tudo certo aqui, ó. Eu desenhei mais ou menos 6 prótons, 6 elétrons, todo mundo neutro. E assim vai continuar depois. Mas o que vai acontecer? Antes, ó, você tinha o átomo, aqui na polarização você tinha o átomo continuava onde ele estava sem ganhar nem perder elétrons, e os elétrons simplesmente vinham para um lado, mas isso acontecia no corpo inteiro. O que vai acontecer aqui? Aqui eles podem se mover livremente. Então, os elétrons vão sair de um átomo, tá? E vão ir para o outro átomo, ou seja, um átomo vai ficar com falta de elétrons, que vai ser o
que a gente vai chamar de cátion, o átomo positivo, e o outro átomo que ganhou vai ficar com excesso de elétrons, que vai ser o que a gente chama de ânion, né, com carga negativa. Aí, depois de acontecer essa passagem, elas vão se polarizar. Então, vai vir para um lado os negativos aqui, que eu estou circulando, e o outro lado fica com os positivos. Então, o que que aconteceu? O elétron saiu dessa carga, desse átomo, e veio para cá. O elétron saiu desse átomo e veio para cá, né? O próton mesmo, a gente não exige que haja um movimento dos prótons, né? Até porque próton não se move. Mas vai haver um movimento livre dos elétrons ao longo de todo esse corpo. Os elétrons vão poder sair de um átomo e ir para o outro, coisa que não poderia acontecer aqui numa polarização, porque corpo isolante não permite o movimento de elétrons. Então, aqui, ó, os elétrons dessas cargas que vão ficar os cátions vão vir aqui para outra carga, né, para outro átomo. Isso aqui vai configurar o ânion. Então, o que que vai ser a diferença? A polarização, o átomo permanece como ele estava, né, não vai ter nem ganho nem perca de elétrons, vai ser o átomo neutro. Mas os elétrons eles vão mudar a sua posição, vai haver o deslocamento dessa nuvem eletrônica. E ele vai acontecer em corpos isolantes. A indução elétrica, ela vai acontecer nos materiais condutores, vai formar polos, por isso que a gente pode dizer polarizar, mas não é o mesmo que a polarização, tá? Mas os elétrons eles vão se movimentar livremente entre os átomos, fazendo uma parte com carga, né, com excesso de elétrons, carga negativa, e a outra parte com falta de elétrons, carga positiva. Então, aqui vai ter movimento desses elétrons, porque o corpo condutor permite. E aqui não tem movimento, porque o corpo condutor não permite, tá?